Olá, meus amigos alunos, meus amigos leitores, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma live destas em que a gente está trabalhando sobre como ler, como estudar esta minha obra, o livro de Direito Tributário, que está na sua 14ª edição pela nossa editora Juspódio. A aula de hoje, ou a live de hoje, é sobre o nosso quinto capítulo, o capítulo referente à obrigação tributária. Esse capítulo referente à obrigação tributária, eu considero que isso aqui é o coração do direito tributário. Na realidade, boa parte das lides tributárias, das discussões tributárias, se referem a situações em que se discute se o fato gerador do tributo ocorreu ou não. E como a gente aprende em direito tributário, o fato gerador do tributo é a obrigação tributária. Então, só surge, o fato gerador do tributo faz com que nasça a obrigação tributária. Então, só surge a obrigação tributária se acontecer o fato gerador. Eu costumo dizer que o momento da ocorrência do fato gerador é o momento em que o espermatozoide encontra o óvulo, né? Todas as consequências que a gente estuda em direito tributário só vão surgir se esse primeiro momento se verificou. Então, com o fato gerador nasceu a obrigação tributária, aí somente se isso aconteceu é que é feito um lançamento. Claro, às vezes a fazenda acha que aconteceu o fato gerador do tributo, quando ele não aconteceu, lança o tributo constituindo um crédito tributário. Isso é o caso em que a gente diz que existe um crédito tributário de existência meramente formal. Existe formalmente porque uma autoridade administrativa lavrou uma auto-infração, constitui um crédito tributário. Ou a prefeitura mandou notificação de lançamento de IPTU sem que sequer imóvel existisse naquele local. Ou pelo menos imóvel por acessão física, né? O que o homem construiu, o que lançou contra a pessoa. Então, claro que na realidade acontece de haver lançamento sem existir obrigação, mas isso aí é um absurdo lógico e nesses casos as ações judiciais ou as defesas administrativas simplesmente matam esse crédito tributário que sequer deveria existir. Muito obrigado, magistrado promotor presente novamente, também o Léo Vies, o Ilvo Monteira, Oara Geal Júnior, bem, as pessoas presentes aqui, o Aragão Júnior deve ser, as pessoas presentes, muito obrigado, magistrado sempre presente em todas as lives, mas dando continuidade, né? Então, boa parte das discussões tributárias é sobre a ocorrência do fato gerador. Por exemplo, quem faz concurso até para as carreiras fiscais vai usar tudo aquilo que aprende sobre contabilidade, direito, administração, para, com uma lupa, verificar se fatos geradores aconteceram, para que aí sim seja feito um lançamento, se é que o contribuinte, às vezes na modalidade de lançamento por homologação, como nós vamos estudar, já não cumpriu sua obrigação tributária. Bem, o capítulo 5 trata de obrigação tributária. E, em primeiro lugar, ele vai tratar, vai falar dos elementos da obrigação tributária. A obrigação tributária tem vários elementos, porque vejam só, para que o tributo seja lançado mais à frente, que a gente vai estudar no capítulo crédito tributário, para que o tributo seja lançado, seja cobrado efetivamente, é necessário que se saiba, em primeiro lugar, se ocorreu o fato gerador. Então a gente está falando aqui, falou bastante do elemento causal. O elemento causal é a causa do surgimento da obrigação tributária, é o fato gerador. Agora, se temos uma obrigação, nós temos um credor e temos um devedor. Então temos elementos subjetivos. Quem é o sujeito? Né? Quais são os sujeitos dessa obrigação? Sujeito ativo, sujeito passivo. Certo? Você precisa saber de quanto cobrar, saber qual é a base de cálculo, qual é a alíquota. Você precisa saber de quem cobrar, porque às vezes os tributos envolvem relações jurídicas. Por exemplo, se a gente tem um imposto sobre circulação de mercadorias, nós temos quem vendeu e quem comprou. Então quem vai ter que pagar o ICMS lá no banco? Vai ser quem compra ou quem vende? Claro que a lei tem que dizer isso aí, vai dizer que no caso é quem vende, né, que é o comerciante. Mas a lei vai ter que dizer quais são os elementos. Tem um elemento temporal que é fundamental, saber exatamente o momento em que aconteceu o fato gerador. Por que isso é fundamental? Vejam que nós temos no Brasil alguns tributos
que sequer dependem de prazo para começarem a ser cobrados quando se edita uma lei aumentando ou diminuindo. Por exemplo, o imposto de importação não precisa nem de lei, né? Ele pode ser aumentado por meio de um ato do Poder Executivo, que é um ato da Câmara do Comércio Exterior, da CAMEX. Então, se aumentar o imposto de importação hoje, ele já pode começar a ser cobrado, aumentar de imediato. Publicou, já pode cobrar. Então, se já pode ser cobrado de imediato, imaginem um avião que está vindo da Europa e pousa no aeroporto internacional dos Guararapes, no Recife, e trazendo uma mercadoria cuja alíquota do imposto de importação até ontem era de 10%. E hoje passa a ser de 40%, porque o governo, para proteger a indústria nacional, aumentou a alíquota. Passa a ser de 40%. Só que o aeroporto pousa o avião pousa no aeroporto exatamente às 00:30. Aí as autoridades vão dizer, bem, como o fatiador é a entrada da mercadoria no território brasileiro, eu quero saber quando esse avião entrou no território brasileiro, entrou no mar territorial brasileiro. Não dá para botar a alfândega boiando, né, medindo com um cronômetro para saber exatamente se o avião entrou antes ou depois. Então você vai ter que ter na lei algo que defina um elemento temporal. E que na realidade, quanto a imposto de importação, existe uma regra que fala que você considera que a mercadoria entrou no dia do registro da declaração de importação. Mas a gente não precisa aprofundar isso aqui, eu só quero que vocês saibam que a legislação tem que definir com precisão o elemento temporal para possibilitar a cobrança. Então esses elementos todos são estudados e são fundamentais, tanto para a autoridade que lança o tributo, para que ela não faça um lançamento frágil que possa ser derrubado com muita facilidade na administração ou numa ação judicial. E também, claro, é fundamental para os contribuintes, para que eles possam fazer isso, controlar a legalidade dos lançamentos que sejam contra eles realizados. Os advogados, né, quem está advogando em área tributária tem que conhecer bem essas teses, os magistrados, né, para julgarem corretamente. Então todo mundo tem que conhecer bem, porque, como eu falei para vocês, praticamente toda lei tributária discute a obrigação tributária. Mesmo as que discutem prazo, prescrição, decadência, vão ter que analisar o exato momento da ocorrência do faturador, quando o FIS tinha que ter lançado, para ver se o lançamento foi feito corretamente. Então vão ter que conhecer bem de obrigação tributária. Ah, tem gente que discute imunidade ou não. Discutir imunidade ou não tem a ver também com discutir obrigação tributária, porque quando há imunidade não surge obrigação tributária. Então se a gente pega o nosso livro aqui, ele começa tratando da obrigação tributária principal e obrigação tributária acessória. E aqui o crucial é somente não usar aqui do mesmo jeito que você usa lá em direito civil, aquele conhecimento só obrigatório e acessório, porque aqui a classificação é diferente. Lá em direito privado existe uma classificação que fala em coisas principais e coisas acessórias, que tem entre si um vínculo muito forte. A existência da coisa acessória faz presumir a existência da coisa principal. Não existe acessório do nada. Quando você prova, por exemplo, que não tinha uma dívida, estavam lhe cobrando 100 mil reais, mais 20 mil de juros e 20 mil de multa, se você provar que não deve os 100 mil reais, automaticamente você não deve juros e multa. Afinal de contas, não há acessório de uma dívida não existente. Certo? Então há um vínculo até umbilical de até discutir a existência. Se não existe um, não vai existir outro. Em direito tributário, o raciocínio sobre o acessório principal é raciocínio sobre o conteúdo da obrigação. Se a obrigação é de pagar, seja pagar tributo, seja pagar uma multa tributária, a obrigação é principal. Vejam que curioso, lá em direito privado, a multa referente à obrigação que você cumpriu a destempo, né, cumpriu fora do prazo, ela é considerada acessória desta obrigação principal. Multa, juros, são todos acessórios, certo? Porque lá você vê esse vínculo de existência que nós acabamos de comentar. Em direito tributário, não. Em direito tributário, principal, olha o olhão do Estado, principal é dinheiro. Então se é para pagar tributo ou é para pagar penalidade pecuniária, você vai pagar uma obrigação, cumprir uma obrigação principal. E neste ponto, existem centenas, se não milhares de questões que já abordaram isso, justamente para induzir a erro quem conhece bem o direito civil e deu uma lida em tributário.
Porque aí fica fácil para essas pessoas caírem em armadilhazinha que para quem estuda tributária é boba, de dizer que a multa tributária é uma obrigação acessória, porque o sujeito pode achar que é acessória por conta dos seus conhecimentos de direito privado. É errar por conhecer bem outra matéria. Tá? Então aqui é direito tributário, principal, o que importa é o conteúdo, pagar tributo ou pagar multa, acessória é a obrigação que tem caráter não pecuniário. É uma obrigação instrumental. Ela é instrumental justamente porque ela instrumentaliza. Quando você diz em direito que algo é instrumental, é porque aquele algo não é o mais importante da história. Ele existe para garantir algo que é mais importante. Certo? Então quando a gente fala, por exemplo, os processualistas odeiam quando eu falo isso e querem contestar, né? Eu costumo dizer assim, olha, quando a gente fala em propriedade, o que é relevante mesmo é o direito de propriedade. É que sua propriedade seja garantida, que o Estado garanta que ninguém vai vilipendiar a sua propriedade. Isso é o que é mais importante, isso é o que é o principal da história. Agora, se alguém viola a sua propriedade, você usa do processo para fazer valer o seu direito de propriedade. Então, o direito material é o que está ali para ser garantido. Então, o processo é um instrumento para garantir o direito material, como eu dei como exemplo aqui, a propriedade. Então, se a gente está tratando aqui de dever de pagar tributo, para o Estado, o principal é o dever mesmo de pagar tributo e o dinheiro que ele vai receber. O que é acessório para ele? São obrigações que você cria em torno disso para garantir que a obrigação tributária principal vai ser cumprida e que vai ser possível fiscalizar esse cumprimento. Então, por exemplo, quando a gente cria a obrigação de emitir notas fiscais, a obrigação de emitir nota fiscal é uma obrigação de um fazer. Fazer algo, não é de pagar. Mas por que você cria a obrigação de emitir nota fiscal? Não é porque você gosta de uma notinha bonita. Ah, é para dar um comprovante para a pessoa que comprou a mercadoria, por exemplo, que ela comprou naquele local. Não, se fosse assim, bastaria um recibo. A nota fiscal, essa obrigação de emitir nota fiscal foi criada para garantir que o fisco vai tomar conhecimento de que o fatiador aconteceu e que, portanto, o contribuinte vai ter que pagar o tributo, não vai ter como esconder. Porque a nota fiscal deixa um rastro, deixa pegadas indeléveis de que a operação mercantil aconteceu. Tanto é que o contribuinte que quer fazer um acordinho, olha, sem nota eu vendo mais barato, ele não está querendo vender mais barato para poupar papel, na medida nota fiscal, para não gastar papel, ou poupar espaço no sistema informatizado da nota fiscal eletrônica. Não. Ele não quer emitir nota para esconder do fisco que o fatiador aconteceu e não pagar o tributo. Por isso que a obrigação acessória existe em torno da obrigação principal para garantir o cumprimento dessa obrigação principal. Conterrâneo aqui na área, o Jeová, Campina Grande aqui, professor. Obrigado mesmo pela presença aí, grande conterrâneo. Então, essa é a lógica em direito tributário. Como uma observação, tem gente que quando lê que a obrigação principal compreende a multa tributária, diz eu estou alguma coisa que eu não estou entendendo. Porque eu estudei lá no capítulo 1 que o tributo é uma prestação pecuniária que, dentre outras coisas, não constitui sanção por ato ilícito. Sanção por ato ilícito, a principal é a multa em direito tributário. Então, multa, indiscutivelmente, não é tributo. Multa é o que o tributo, por definição, está proibido de ser, sanção por ato ilícito. Aí você aprende isso direitinho, aí chega no capítulo 5, aí você estuda a obrigação tributária e se diz que a obrigação tributária principal compreende tributo e multa. Você, peraí, mas multa eu não aprendi que não é tributo? Tem algo errado aqui. Não, não tem algo errado. Não foi nenhum legislador que errou, ele fez isso de propósito. É paradoxal, mas é de propósito. Ele incluiu a obrigação tributária, dentro da obrigação tributária principal, a multa, justamente para permitir ao fisco a cobrança de tributo e multa dentro do mesmo pacote, usando a mesma certidão, na mesma execução, com as mesmas garantias e privilégios. Ou seja, seguindo o mesmo regime jurídico. Quis atribuir à cobrança da multa o mesmo regime jurídico vantajoso que existe para a cobrança do tributo. Com uma ressalva. Ressalva esta que a gente até cita nesse capítulo 5, mas vai ser aprofundada quando a gente estiver estudando a parte referente a garantias e privilégios, tá? Depois da edição da Lei de Falências, a gente chama nova Lei de Falências, eu tive até a expressão nova, né, porque ela já tem 15 anos de idade, foi em 2005. Depois da edição da nova Lei de Falências, se colocou no texto da lei
E também se colocou no código que na mesma data que veio a Lei 11.101, a nova Lei de Falências, foi publicada também a Lei Complementar 118, também de 2005, na mesma data, com a mesma cláusula de vigência 4 meses depois, fizeram na mesma data para evitar que, por exemplo, viesse a Lei de Falência depois do CTN, porque o CTN tem força de lei complementar. E como havia interferência da nova Lei de Falências no CTN, então a adaptação do CTN tinha que vir na mesma data ou antes. Então, foi o que fizeram. Quando veio aquela lei, colocaram lá um dispositivo que deixa claro que, ao menos na falência, lembrem sempre disso, tá? Na falência, há uma exceção a essa ideia de que a cobrança da multa segue exatamente o mesmo regime jurídico da cobrança do tributo. E claro, estou falando aqui só de multa tributária. Claro que multa de trânsito não entra nessa nossa história, por exemplo, tá? Então, na falência, a multa tributária, diz o CTN, deixa claro também a lei de falência, a multa tributária só prefere aos créditos subordinados. Quem já viu aquela organização de crédito de preferência na falência sabe que a última colocação é dos créditos subordinados. Como um crédito, por exemplo, de um sócio contra a própria empresa. Então, a última colocação são os subordinados. E antes disso, ou seja, na penúltima colocação está a multa tributária. Já o tributo está lá em cima, na terceira colocação ou na quinta, dependendo de como você organiza aquilo ali. Mas a gente não está aqui para discutir falência, né, nesse instante, a gente vai falar disso mais à frente, quando estiver analisando o capítulo correspondente. Mas eu quero que vocês lembrem que o tributo e a multa são cobrados no mesmo regime jurídico, em regra com a mesma, as mesmas garantias e privilégios, mas na falência a multa está numa situação de preferência bem abaixo daquela em que está o tributo. Então cuidado com a história de principal e acessório, principalmente com esse aspecto da obrigação principal compreender as multas e as acessórias obrigações de fazer, como eu disse, emitir nota fiscal como exemplo, entregar declarações tributárias, ou de não fazer, como não receber mercadorias desacompanhadas dos documentos fiscais, não fazer rasuras ou entrelinhas nas escritas fiscais e por aí vai. Há uma discussão aqui que eu resolvo no livro e vou falar aqui para efeito de prova, mas é algo que o Supremo Tribunal Federal vai avaliar, que é o fato de o código, sempre que fala em obrigação tributária principal, ele fala prevista na lei, a lei. Quando ele fala obrigação acessória, fala em legislação, dando a entender que a obrigação acessória poderia ser criada por quaisquer atos que integrem a legislação tributária. Isso aí, o CTN não usa a palavra legislação assim, substituindo lei para ficar mais bonitinho, não repetir a palavra. Não é questão de redação, não. O CTN, sempre que fala em legislação, ele fala daquele plexo de normas que são relatadas, listadas no artigo 96. Né? Ele fala das próprias leis de sentido distrito, tratados e convenções internacionais, decretos, já que fez decretos na voz, porque decreto você sabe que é infralegal, está abaixo da lei. Normas complementares estão até abaixo do decreto. Bem, então as obrigações acessórias poderiam ser criadas por normas infralegais. Existem vários casos, inclusive, de obrigações acessórias criadas por decreto. Vai olhar a legislação do seu estado ou do DF, se você está no DF, de ICMS. Um monte de coisa criada por decreto. Se você ler a lei do Simples Nacional, a lei complementar 123, você vai ver que lá está dito expressamente que o comitê gestor do Simples Nacional, ele vai expedir as normas, são resoluções, que podem criar obrigações acessórias do Simples Nacional. Você pode não saber nem o que é comitê gestor, nem ter lido Simples nunca na vida. Mas você sabe que comitê gestor não é o Congresso. Né? O Congresso não é o comitê gestor. Então, o comitê gestor não é dita lei. Não é dita lei. Então, é um ato infralegal. Há muita discussão sobre isso. Já há ministros do Supremo que falaram, olha, obrigação tem que ser lei. A Constituição diz que ninguém será obrigado a nada, nem a fazer, nem a deixar de fazer, senão em virtude de lei. A Constituição não diferencia se a obrigação é principal ou acessória. A obrigação é lei e acabou. Mas a tese que é defendida por quem concorda com a criação de obrigação acessória por ato infralegal é dizendo o seguinte, olha, se você olha para o artigo 84 da Constituição, que fala das competências do presidente da República, lá no inciso 4, aparece que compete ao presidente da República sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução, da lei. O decreto é para fiel execução da lei. Ora,
Se a obrigação acessória, como eu falei para vocês, ela tem um caráter instrumental, justamente porque ela quer garantir o cumprimento da principal, e a principal está na lei, então a obrigação acessória existe para a fiel execução da obrigação principal que é prevista na lei. Então, criar obrigações acessórias como serve para garantir a fiel execução da lei, isso poderia ser feito por ato infralegal. Tem gente que já deve estar olhando aí, eu não os vejo daqui, mas já deve estar olhando já com o senho franzido, né? Já assim, ei, Ricardo, não gostei muito disso. Tem ministro Supremo que pensa assim. E pode ser que aconteça mais à frente, se dizer tem que ser lei e acabou. Mas por enquanto, as bancas examinadoras nas provas de concurso público seguem à risca a ideia de que um decreto, até um ato menor do que o decreto, pode criar obrigação acessória. Agora lembra do seguinte, você pode até criar uma obrigação acessória por meio de um ato infralegal, pelo menos prefeito de prova concordem com isso. No entanto, quando você descumpre a obrigação acessória, tem que ter uma multa, né? Inclusive você diz que a obrigação acessória, pelo seu descumprimento, se converte em principal. Não é bem que se converte, né? Porque se a abóbora se converte, a carruagem se transformou numa abóbora, como no caso da princesa, a princesa não tem mais uma carruagem, só tem a abóbora. Some do mundo a carruagem. Quando a coisa se transforma na outra, a primeira coisa deixa de existir. E quando você, por exemplo, não entrega a declaração de imposto de renda no prazo, você continua tendo que entregar a declaração de imposto de renda e pagar a multa. Então, na realidade, descumprir a obrigação acessória de entregar a declaração é fato gerador da multa. Mas, o CTN coloca como fosse uma conversão acessória se converter em principal. Só que percebam, a obrigação de pagar a multa é principal e sendo principal tem que estar em lei. Então veja que coisa surreal. Você pode até admitir que você cria obrigação acessória por ato infralegal. Só que nesse ato infralegal você não vai poder colocar uma multa. Aplica-se uma multa de R$500 para quem não entregar a declaração no prazo. Não pode, porque a obrigação de pagar a multa é principal. Então, na realidade, a obrigação principal tem que estar na lei. O que eles gostam muito de fazer é colocar na lei, por exemplo, do ICMS, que multas para o descumprimento da obrigação acessória prevista na legislação são de, sei lá, 1% do valor do tributo devido. Então, nesse caso, você tem a obrigação acessória prevista na legislação e a multa sendo aquela prevista na lei. Mas tem que estar na lei, ok? A Samara fala das coisas que eu mais gosto, né? Como enfermeira se apaixonou por direito tributário, eis a razão, professor Top. Muito obrigado, porque eu sei que muita gente odeia direito tributário. Odeia direito tributário, já pensa num monte de número. E quando assistindo alguma aula minha ou lendo alguma coisa, o sujeito diz, eu estou gostando da matéria, aí é a melhor declaração de que a aula está indo bem, porque eu quero que você ame essa matéria que eu acho tão bela e tão importante. Tão importante. Veja o que eu estou dizendo, depois da pandemia aí, como o Estado vai estar numa severa crise fiscal com os gastos que fez, vem aí aumento de carga tributária e os contribuintes têm que estar preparados para conhecer bem seus direitos e evitar que o Estado viole esses direitos, tá? Um grande abraço aí para o Leonardo Carnaúba lá de Maceió também, beleza? O colega Ilmo Moreira está perguntando se a obrigação acessória retroage para alcançar uma situação específica. Veja, obrigação acessória, ela não, a legislação que cria a obrigação acessória não pode retroagir. Por quê? Porque em direito tributário só há duas espécies de normas que podem retroagir na legislação tributária toda. Isso está no artigo 106 do CTN, que a gente inclusive comentou na outra live. Legislação tributária são para fatos geradores futuros e para os pendentes. Agora, a obrigação, os casos em que essa legislação pode retroagir só são dois, quando seja uma lei expressamente interpretativa, ou seja, interpreta uma regra que já existia, não criou novidade, ou quando seja uma lei sobre infração, ela é melhor para o infrator. Estou resumindo o artigo 106. O que pode acontecer é que, por exemplo, diminua uma multa pelo descumprimento de uma obrigação acessória, e aí esta lei sobre a multa retroage para beneficiar. Em outros casos, criar uma obrigação acessória e mandar ser cumprida para o passado, não pode. Agora podemos imaginar, criar no fim do ano uma obrigação acessória nova quanto ao imposto de renda, mudanças na declaração, e aí você tem que cumprir para o ano todo, mas isso não é retroatividade, porque a declaração vai ser entregue depois de que você criou aquela nova regra, ok? Muito bem, muito bem. Então, cuidado com esses aspectos que eu citei. Depois o CTN começa a tratar do momento da ocorrência do fato gerador.
Como eu falei, fundamental identificar o momento até para você saber qual a legislação que você aplica, qual é a taxa de câmbio que você aplica, porque, por exemplo, na importação, a mercadoria vem dos Estados Unidos, por exemplo, importada para cá, foi vendida em dólar. Só que o cara que está aqui no Brasil vai fazer uma conversão de moedas pagando em reais, certo? E quando você vai calcular o imposto, você não vai calcular o imposto de importação em dólar. É 10%, mas você vai calcular 10% do valor em dólar. Você vai ter que transformar em reais e fazer o pagamento. Mas pode acontecer de você conseguir entrar com a mercadoria no Brasil, a Receita Federal não percebeu que entrou naquela quantidade, foi desembaraçada, por exemplo, 100 unidades de computador e o cara comprou 1000, passou, depois a Receita Federal no procedimento de auditoria verificou documentos, notas, conseguiu vários documentos que provam que você importou foi 1000, então está devendo pagar, você tem que pagar o imposto para os outros 900. Só um detalhe do imposto de importação, tá? Se a Receita Federal conseguir achar a mercadoria, uma mercadoria que você passou escondido no Brasil, ela aplica pena de perdimento, você perde a mercadoria. Agora, se já foi consumido, o que resta para a Receita é cobrar o imposto. Vamos cobrar o imposto? Vamos. Só que eu estou cobrando o imposto agora, a importação foi feita há 3 anos. Qual é a taxa de câmbio que eu vou ter que usar? Vou usar o dólar de agora ou o dólar de 3 anos atrás? Tem que usar o de agora por causa da correção. Taxa de câmbio não tem nada a ver com correção, certo? É possível, por exemplo, que depois que passemos essa crise, o dólar daqui a 3 anos esteja bem mais baixo do que está hoje. Volta para o patamar de R$3. Então daqui a vários anos pode acontecer a gente estar mais baixo, como já aconteceu várias vezes. Então isso não tem nada a ver com correção. Você tem que corrigir para reais com base em que data? Lembra que eu falei no início desta live. A data do fatirador é a data em que o espermatozoide encontra o óvulo. Quase tudo é com referência para lá. Então a taxa de câmbio é da data do fatirador. Da mesma forma, a legislação aplicável é da data do fatirador. Então tem que olhar exatamente quando aconteceu o fatirador. E aqui nesse ponto, que a gente explica tomando como base o artigo 116 do CTN, aparece o ponto dessa matéria toda em que as bancas gostam mais de usar para fazer casquinha de banana besta. Fazer aquelas questões que eu gosto de dizer, que é a questão que o músico erra, né? Que é o músico, aquele cara que lê uma questão de prova e diz, tá errado. Assim, por que tá errado? Não, porque soa mal, né? Isso não é uma técnica de fazer prova, soar bem, soar mal, você vai para músico, né? Quem está estudando a questão tem que olhar com cuidado. Porque o que é que acontece? O CTN vai dizer que o legislador às vezes define o fatirador do tributo com base em situação de fato e às vezes com base em situação jurídica. O que é isso? Às vezes, para definir o fatirador de um tributo, o legislador escolhe uma situação que outros ramos do direito, normalmente direito privado, direito civil, já disciplinam como institutos jurídicos. Por exemplo, quando ele fala do imposto de transmissão de bens imóveis. O imposto de transmissão de bens imóveis é um tributo que tem como fato gerador uma situação jurídica. A transmissão da propriedade que é disciplinada pelo direito privado, direito civil e direito imobiliário vão dizer que a regra quase que absoluta, com pouquíssimas exceções, é que a propriedade imobiliária só se transfere quando você pega o título aquisitivo, pegou aquela escritura e registra lá no cartório de registro de imóveis. Então é nesse momento que transfere a propriedade imobiliária. Então, como é uma situação jurídica, o STJ entende que o tributo só é devido quando há esse registro. Eu sei que todos os municípios, praticamente todos, cobram antes. Já para lavrar a escritura já exige que se pague o ITBI. O STJ entende que não basta, cuidado, tem duas coisas. Né? Nos municípios menores, normalmente é o mesmo cartório que assume todas as responsabilidades. Mas no município maior você tem um cartório que você lavra a escritura, que tem a função, títulos e documentos, de pôr no papel a vontade das partes, A vendeu para B. Aí depois você pega aquela escritura, bota embaixo do braço e vai lá no registro de imóveis, que vai olhar, quem vendeu aqui era realmente quem está aqui como proprietário, que tem uma sequência histórica dos proprietários daquele imóvel para que se passe a propriedade ali. Então é nesse segundo cartório que acontece o fato gerador. Então, como é situação jurídica, para saber se o fato gerador aconteceu, você tem que olhar para o direito aplicável. Quais são as normas que disciplinam aquela matéria? Porque é situação jurídica, certo? Agora, quando o legislador pensa em situação de fato, que não é uma situação jurídica, é algo que não é definido como instituto jurídico em outros ramos, você não vai ter que olhar para direito aplicável, porque não tem direito aplicável justamente porque é uma situação de fato. Então você vai ter que olhar
com os seus sentidos, né? Os seus 5 sentidos, ver se o fato gerador aconteceu, olhar de fato, as circunstâncias materiais que estão na lista estão completas. Então quando o fato gerador é a entrada da mercadoria, você vai ver se ela entrou. É a circulação, você vai ver se ela circulou. Então essa é a lógica. Aí o que, é que você tem de faz que permite casca de banana? Lá no artigo 116 ele vai dizer que vai ser considerado ocorrido o fato gerador, né? Que o fato está completo e existente seus efeitos quando, tratando de situação jurídica, ela esteja concluída nos termos do direito aplicável. Tratando de situação de fato, quando estiverem presentes as circunstâncias materiais que normalmente lhes são próprias. Eu digo, ligue na cabeça. Direito aplicável à situação jurídica, circunstâncias materiais à situação de fato. Aí qual é a questão que o músico erra? Que soa bem, olha como soa bem. Para efeito da legislação tributária, considera-se o fato gerador ocorrido e existentes seus efeitos, né? Aí coloca existentes seus efeitos quando ela estiver definitivamente constituída, não, coloca situação jurídica, né? Quando situação jurídica, quando estiverem presentes as circunstâncias materiais que normalmente lhes são próprias. Situação jurídica, quando estiverem presentes as circunstâncias materiais que normalmente lhes são próprias, é uma frase bonita, mas está errado. Por isso que eu disse, fazendo questão de prova, você viu falar circunstâncias materiais, viu falar em situação de fato, grife e procure circunstâncias materiais. Se ligarem a direito aplicável, está errado, porque não tem direito aplicável. Viu a situação jurídica, grifa e procura direito aplicável. Se falar circunstâncias materiais está errado, porque se é jurídica tem que ter direito aplicável. Já vi prova colocar lei aplicável. Tenham atenção a isso, que essa casca de banana é comuníssima. Você não pode cair nisso daí. Também chamo muita atenção o tópico 5.5, que é o tópico em que eu falo em elisão, evasão e elusão tributária. Esse tópico fala da famosa fuga à tributação. As pessoas normalmente não amam de coração. A Alcione está dizendo que adora o direito tributário, mas eu suponho que ela não adora pagar tributo, né? Se der para escapar, as pessoas escapam. E lembro de certa feita, uma notícia que eu vi há mais de 10 anos, mas eu guardei porque eu achei interessantíssima, sobre uma operação do fisco da Polônia, o fisco polonês. Ele estranhou porque nas declarações de imposto de renda estavam aparecendo muito lá na ocupação principal. Você tem que dizer o que é que você faz da vida, como diz aqui no Brasil. Na ocupação principal estava aparecendo muito como ocupação profissional do sexo. E os auditores começaram a estranhar, né? É verdade que tem muita, eu não vou usar a palavra aqui, né? Tem muitos profissionais desta área. E nem colocar muita no feminino porque tem dos dois sexos, né? Ou dos vários sexos. Então tem muitos profissionais nessa área, mas, como estava dando lá, 10% da população fazendo isso, está errado. E eles descobriram qual era o motivo, né? É porque lá na Polônia não se cobrava, isso é absurdo, não se cobrava tributo sobre essa operação. Não se tributava. E aí o pessoal estava se aproveitando para não pagar tributo desse jeito. Igual precisar. O cara prefere dizer que é uma puta ou puto, sei lá, se desculpa a expressão, é um profissional da área, do que pagar o tributo. Né, para tentar escapar da tributação dessa forma. Até o fisco polonês fez uma operação, é uma verdadeira sacanagem, né? Notificou essas pessoas a comprovarem de alguma forma o exercício da profissão, aceitavam até anúncio no jornal, acho que talvez depoimento de cliente, alguma coisa do gênero. Certo? Mas eu digo isso para mostrar que as pessoas, se conseguirem um jeito, elas vão fugir da tributação. Só que a gente tem que lembrar que existem duas formas essenciais de se fugir da tributação, que se diferenciam pela legalidade. Você às vezes você foge da tributação com planejamento fiscal, e aí você está totalmente correto, porque ninguém pode lhe obrigar a praticar os fatos geradores da maneira mais onerosa possível. Você tem o direito de se planejar. Então você vai criar uma empresa, você tem o direito de verificar se ela pode ir para o simples, se para o simples é vantagem, que na maioria dos casos é, mas alguns não trazem essa vantagem. Se não, se é melhor para você lucro presumido, lucro real, você tem que calcular, fazer estimativa de receita, verificar sua área, as alíquotas. Então quando você faz isso, você diminui a carga tributária licitamente. Isso é elisão. Ligue o li aí, é lisão a lícito, de acordo com o direito. Já a evasão é fugir da tributação de maneira ilícita. É o sujeito prestar um serviço e dizer, olha, me pague em notas usadas e não sequenciadas, sem notinha fiscal de nada, que eu te dou um desconto legal.
Eu te dou um desconto de 10% para não pagar 27 mil de imposto de renda. É aquele médico, não vou dizer que existe no Brasil, que os médicos são os nossos heróis, né? Mas suponham que exista lá na França um médico que chega para você e diz, olha, esse procedimento que você quer fazer, esse procedimento custa R$ 1.200 com nota. Sem nota, eu faço por 1.000. Tá? Então isso daí é fugir ilicitamente da tributação. Como eu falei para você, não emitir a nota ou o recibo é para não deixar rastros, o contribuinte não vai poder declarar aqui na declaração de imposto de renda e não pagar no tributo. Isso é evasão, certo? É evasão. Só que eu explico no livro que existem situações intermediárias em que você fica dizendo, peraí, isso é elisão ou é evasão? A dúvida se é lícito ou ilícito? Dá um exemplo clássico que hoje os fiscos municipais sabem lidar com ele. Que imaginem que A e B criaram uma empresa, pessoa jurídica, Trambique Limitada. A integralizou sua parte com um imóvel no valor de R$ 1 milhão. B integralizou suas cotas com R$ 1 milhão em dinheiro. Então A entregou o imóvel, B entregou o dinheiro. Só que uma semana depois eles celebraram um distrato, extinguiram, liquidaram a empresa. B recebeu sua parte em imóvel. Veja que ele entregou dinheiro, agora está recebendo imóvel. E A que entregara o imóvel recebe agora o dinheiro. Aí o fisco municipal fica olhando para aquilo dali dizendo, peraí, A acabou, de certa forma, vendendo o imóvel e B comprando. Só que se eles fizessem simplesmente o contrato típico, usasse a forma típica para passar a propriedade, essa pessoa teria que pagar o imposto de transmissão, né? Quem comprou ele ia pagar o imposto de transmissão. Só que o cara criou a empresa e extinguiu. Se você for olhar no artigo 156 da Constituição, você vai ver que ele cria uma imunidade, num dos parágrafos, certo? Para tanto no caso de integralização de capital, quando se cria uma pessoa jurídica, quanto no caso da liquidação, quando você divide os bens liquidando entre os sócios. São duas imunidades. O cara praticou 2 atos imunes, mas o fiscal vai ficar desconfiado, né? Será que esses caras fizeram isso só para fugir da tributação? Existe uma coisa que eu explico no livro, que é chamada Business Purpose Test. Teste do propósito negocial, que os fiscos do mundo é o que eles utilizam, o que há de mais moderno nisso daí. Que é fazer um teste para verificar se havia propósito negocial na criação daquela empresa. Se quando criaram a empresa, eles queriam realmente ter uma empresa, ou se fizeram isso só com finalidade de pagar menos tributo. A pergunta que o fisco faz é, houve finalidade extra-tributária na criação dessa empresa? Então criou uma empresa. Lá no Estatuto do Contrato Social vai dizer para que aquela empresa existe. Manutenção de computadores? Ok. Comprar, alugar algum prédio para funcionar, contratar algum empregado, pagar alguma conta de energia elétrica, de telefone, comprar algum tipo de equipamento. Né? São profissionais dessa área. Então se você viu nada, não há propósito extra-tributário, ou seja, o propósito era tributário, pagamento de tributo, então você pode usar o parágrafo único do artigo 116 do CTN, que diz que a autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de simular a ocorrência do fato gerador ou os elementos constitutivos da obrigação tributária. Certo? Então você esconde, dissimular. Você tem nesse caso aí um fato gerador, uma situação simulada. Simulado o quê? A criação e extinção da empresa. E o dissimulado é o que está por trás. Simulado é o que você bota na cara do besta do fiscal. Pelo menos você acha que é besta. Está aqui, amigo. Criei, extinguei a empresa e se é imundo você não pode tocar. Só que você tira essa capa daí da frente, você desconsidera e vai na essência, que é o que foi dissimulado, que é uma compra e venda dissimulada, podendo fazer a cobrança do tributo. Lembrar que isso só pode ser feito seguindo os procedimentos a ser estabelecidos em lei específica. Em cada unidade da federação deve se editar uma lei específica tratando da matéria. Certo? Se a gente olhar, por exemplo, na União, já tentaram 2 vezes fazer essa regulamentação por medida provisória, mas a medida provisória cai quando chega no Congresso Nacional, não conseguiram regular. Mas vários municípios já têm as leis específicas, São Paulo tem uma lei específica, dizendo como você vai fazer para desconsiderar. E cuidado com prova de concurso, porque de vez em quando coloca que a lei, que a autoridade administrativa, primeiro é administrativa, ela não precisa de judicial não, isso a própria autoridade fiscal faz. Aí colocam poderá desconstituir. E aí fica errado. É desconsiderar.
Desconstituir seria o fiscal dizer que palhaçada é essa, B devolve o imóvel para A, devolve o imóvel para B, que isso aí está tudo errado. Claro que a autoridade fiscal não pode fazer isso. Propriedade foi transferida, problema deles, de Roberto Carlos e das baleias. Só que eu vou desconsiderar essa palhaçadinha aí de criar e extinguir empresa, vou na essência econômica do fato gerador. Veja a interferência aí do direito alemão, né, da interpretação econômica do fato gerador, do substance over form, né? A substância sobre a forma, aquela lição que todo gordinho adora, né? O que importa é o conteúdo e não a forma. O conteúdo aí foi venda da propriedade imobiliária e vai haver sim a cobrança do ITBI. Então muita atenção que as bancas adoram cobrar. Isso está no ponto 5.5 do livro, que é o capítulo 5, né? Sempre o primeiro número é o número do capítulo. Aí 5.5, tópico 5 do capítulo 5, certo? Está na partir da página 358, dê uma olhada nisso. E principalmente na parte 361, porque do que está na página 361, porque na página 358 eu falo da diferença entre elisão, evasão e ilusão. Ilusão é isso, é você criar uma forma, abusar das formas. O que é abusar da forma? É você usar uma forma jurídica que foi criada para negócio, né, como criar e extinguir uma empresa, e você abusa dessa forma para dar a ela o efeito de pagamento de tributo. Aí isso é elusão, que às vezes algumas bancas chamam de elisão ineficaz. Porque vejam, elisão é coisa lícita, evasão é ilícito, elisão é você abusar da forma com criatividade para não pagar o tributo. Ilusão. Só que tem gente que não chama de elusão, chama de elisão também. Porque tecnicamente não há nada de ilícito, de criar e extinguir uma empresa. Mas a elisão ineficaz, ela é ineficaz justamente porque hoje a lei tributária, você tem no artigo 116, parágrafo 1º, não dá a essa elisão a eficácia que tem a elisão tradicional. Essa elisão que a gente está chamando aqui de elusão, que é a elisão ineficaz. Dá ao poder público ferramentas para poder, usando o Business Purpose Test, verificando, que eu acho que já comentei aqui que o Wilmo repete que fala sobre isso, verificando se há proposta negocial naquilo ali tudo. Se não houver esse propósito, ele diz, olha, aquela frase, não há finalidade extra tributária. O cara fez isso só para não pagar tributo e ponto final. Portanto, ele vai ter que pagar o tributo, o que é consectário do princípio da isonomia. Eu não posso pegar C e D, que fizeram o certo. C quer vender o imóvel, D quer comprar. Fizeram um contrato de compra e venda, foi feito o pagamento nos termos previstos, lavraram a escritura, registraram, pagaram o ITBI e foram seguir suas vidas. Aí você vai ter que pagar. Agora, esses espertinhos aqui, que criaram e extinguiram a empresa, fizeram toda essa armação, essa simulação. Ah, nesses eu não toco. Seria anti-isonômico. Os imóveis supõem de mesmo valor, pessoas com capacidades contributivas semelhantes, uma paga e outra não paga. Uma porque fez o que a lei diz que é para fazer, outro pegou uma forma jurídica que é para outra coisa e abusou. Então a cobrança vai sim ser feita. Depois eu falo dos elementos subjetivos da obrigação tributária, né? Quem é o sujeito ativo, quem é o sujeito passivo. Quanto a sujeito ativo, lembrar que a competência para criar o tributo, a gente já comentou isso aqui, mas nesse ponto é mais importante ainda, essa competência que é exercida na esfera legislativa de editar a lei criando o tributo, ela é indelegável. Jamais um ente federado poderá delegar a outro o poder de criar o tributo. Então, por exemplo, o imposto sobre grandes fortunas é federal, a competência é da União. A União nunca criou, mas o Estado não pode dizer, então eu vou criar no lugar da União, dado que ela não exerceu sua competência. Não é assim. Veja que na competência legislativa concorrente é assim, né? A União edita normas gerais, mas se ela não editar, os estados podem editar para satisfazer suas necessidades. Mas aqui não. Competência para criar o tributo, se a União não criar, o tributo não existe. A União não pode delegar para os estados a criação do tributo. Agora lembrem, isso é a competência, só a capacidade tributária ativa, que é o poder de cobrar, pode ser delegado. Veja, a própria Constituição permite a delegação da cobrança do ITR. ITR, Imposto Territorial Rural, é um imposto federal. Mas os municípios que quiserem podem fazer um convênio com a União e eles passarem a eles fazerem a cobrança, o lançamento, administrar o tributo na prática. Nesse caso, atenção, eles passam a ser os sujeitos ativos. E a legitimidade para eventual ação discutindo o tributo passa a ser contra o município, discutindo aquilo dali.
certo? Porque lembra, capacidade tributária ativa é da União. Desculpe, ela é da União originariamente, mas a União pode delegar para alguém. Só a capacidade tributária ativa, que é resumida pelos verbos fiscalizar, arrecadar e executar. Se você olhar o artigo 7º do CTN, ele fala que a competência é indelegável, mas ressalva a possibilidade de passar as competências de fiscalizar, arrecadar e executar, ou seja, a capacidade tributária ativa para para pessoas de direito público, né, para outras pessoas de direito público. A Alcione diz, corra desse médico. Não sei se alguém já passou por isso, mas dizem que é comum lá na França, né, médicos terem preços diferentes para procedimentos com recibo e sem recibo. Quem está fazendo isso acaba tendo um problema. Né? Eu lembro de certa feita lá atrás, eu ia fazendo cirurgia para correção de miopia e um médico chegou para mim, não lembro quais os valores, mas disse assim, ó, suponha, 1.500 sem recibo e 1.800 com recibo. Olhei para a cara dele, faz bastante tempo, eu era auditor da Receita Federal, dava vontade de dar logo a carteirada no bicho e pedir, pedir providências. Mas aí eu pensei assim, não, mas esse cara vai mexer no meu olho, né? Vai fazer uma cirurgia no meu olho, então vamos me deixar em paz. Aí eu olhei pra cara dele, é assim, diferente. Então vamos fazer o seguinte, sem recibo. Sem recibo. Aí quando chegou na hora lá, eu fiz a cirurgia, aí depois que eu saí de cirurgia foi que eu tive que passar o cheque, não cobraram antes, então passei o cheque, já tinha pego o CPF dele, passei o cheque nominal para ele, coloquei nos próprios cheques escrito atrás, para o CPF tal, decorrente de cirurgia de correção do IP, procedimento realizado em tal data, entreguei. Aí o cara, não, a gente quer que o cheque não seja nominal não. Eu disse, não. Mas por que você quer colocar o cheque nominal? Eu disse, não, porque eu vou colocar na declaração de imposto de renda que eu tive essa despesa médica. Aí o cara disse, mas o senhor não disse que era sem recibo? Eu disse que é sem recibo, eu não disse que era sem declarar para o imposto de renda. Aí eu disse, até porque eu sou auditor da Receita Federal e sei que o médico não pode deixar de declarar isso, né? Que receber esse dinheiro, a pessoa, não sei o quê. Então, é meio assim que a gente vai lidando com o mundo, né? Mas vamos lá. Depois de falar dos sujeitos ativos e passivos, vem um capítulo, um tópico importante, o 5.7.3, que fala de solidariedade, muito cobrado em prova. Solidariedade de direito tributário, em regra, só tem um casinho diferente, solidariedade passiva. Né? Solidariedade ativa, que é no polo ativo, mais de uma pessoa podendo cobrar o tributo todo, isso é raríssimo. E, inclusive, lembro que até há 2 edições, acho que algumas 3 edições, eu acho, 3, 4 edições, não lembro, eu sempre dizia que no direito tributário não há solidariedade ativa, porque no polo ativo para cobrar só existe uma pessoa. Ou a mesma pessoa que tem competência para criar o tributo, editar a lei e cobrar, ou a pessoa a quem ela delegou a capacidade tributária ativa. Eu falei para vocês que pode delegar. Então se delegou para alguém, esse alguém vai ser o sujeito ativo. Certo? Então eu dizia que a rígida repartição de competências tributárias não permite em direito tributário a existência de solidariedade ativa. Inclusive eu lembro que em uma época, hoje eu posso falar, porque se eu falasse antes a ISA começaria a me boicotar, a ISA fez uma prova para o auditor fiscal do Tesouro Municipal do Rio Grande do Norte, em que as questões eram praticamente copiadas do meu livro, até trechos aí viraram alternativos, o que me deixou muito feliz na realidade, né? E teve um item que foi verdadeiro, foi justamente isso, a rígida repartição de competências tributárias impede o direito tributário a solidariedade ativa. Questão bastante antiga já, mas hoje em dia o raciocínio é outro. Eu mudei lá no livro analisando a legislação do Simples Nacional, porque no Simples Nacional, se um município, por exemplo, descobrir que uma empresa omitiu operações do Simples Nacional e não pagou, omitiu para não pagar, o município lança tudo de uma vez, vai cobrar não só o ISS, que é o Simples Nacional, você paga um valor só, mas um pedacinho é do imposto sobre serviço, o cara presta serviço, outra de imposto de renda, de IPI se tiver, vai pagando, IPI não, para serviço não, né? Mas outra de imposto de renda, contribuição sobre lucro líquido, então você vai pagando todos os tributos numa guia só. E quando o município vai lançar, não lança só o ISS dele, lança tudo. Então, como é com o lançamento que se cobra, enxergo que, pelo menos no tocante ao lançar, a fazer a cobrança, existe uma solidariedade ativa aí. Agora, o que se cobra em prova mais? Claro que é a solidariedade passiva, quando o poder público pode cobrar de mais de uma pessoa, o valor total da obrigação. Isso é explicado no livro com base no artigo 124 do CTN, que traz o caso da solidariedade prevista em lei.
e a solidariedade, quando mais de uma pessoa tem interesse na situação que constitui o fato gerador. Só que as grandes controvérsias, e esse ponto que você está muito cobrado em prova, porque o STJ resolveu, a grande controvérsia é a interpretação que o fisco dá à solidariedade que é chamada de natural, que é prevista no artigo 124, inciso 1 do CTN. São solidárias as pessoas que têm interesse comum na situação que constitui o fato gerador do tributo. Quando é que essa solidariedade existe? Sem dúvida alguma. Quando você tem, por exemplo, no imposto sobre propriedade, mais de um proprietário. Está lá no contrato. A e B compraram para eles dois um imóvel. A pagou 70%, B pagou 30% do valor do imóvel e os dois são proprietários. Veja que os dois, de mãos dadas, praticam o fato gerador do IPTU. A e B são proprietários. Claro que eles têm interesse comum na situação que constitui o fato gerador, afinal a situação que constitui o fato gerador é a propriedade. Então eles são solidários indubitavelmente. Aí o fisco, por exemplo, tem R$1.000 para cobrar de IPTU, pode cobrar os R$1.000 de A ou de B. Não tem isso de B dizer, eu só tenho 30%, vou pagar 300. Pode fazer esse acordo com A entre os dois. Mas o fisco, se quiser, cobrando os R$1.000 de B. Porque solidariedade é justamente isso. Todos devem o valor total. Certo? Agora, onde é que os fiscos tentaram criar solidariedade e o fisco não aceitou? Na questão do grupo econômico. Eu não vou aprofundar aqui, mas lembre que existem os grupos econômicos irregulares, em que aí você consegue perceber uma tramóia com direção única lá para tentar, às vezes, jogar todo o débito numa empresa que vai quebrar e ficar, uma pessoa jurídica e ficar com a parte boa. Então, tem os irregulares, mas grupo econômico regular, pessoas que compõem um grupo econômico, são pessoas jurídicas diferentes. E cada pessoa jurídica tem seus direitos e obrigações. Então, se você tem uma empresa, por exemplo, uma concessionária, uma montadora de veículos que tem um banco no grupo econômico e o particular vai comprar e o banco vai e faz um leasing, né, aparece lá como intermediário financeiro e depois não é pago um tributo pela empresa que realizou a operação, isso vai querer cobrar do banco. Não, cada um tem suas obrigações tributárias. Aí o fisco gosta de dizer assim, não, se todos estão no mesmo grupo econômico, todos têm interesse na situação que constitui o fato gerador, portanto, são solidários. Nesse ponto, eu quero lembrar que o STJ diz, atenção para essa frase, o STJ diz que, até lendo literalmente, essa frase está na página 376 do livro, entre aspas, é a existência de duas ou mais pessoas na condição de prestadoras de um único serviço para o mesmo tomador, integrando desse modo o polo passivo da relação que gera solidariedade, no caso do ISS. O que acontece? ISS, se tem uma pessoa que presta o serviço, ela é o sujeito passivo do imposto sobre serviço sozinha. Mas ela está no grupo econômico, pouco importa. Para ter solidariedade no ISS, só um caso específico em que mais de uma pessoa, suponho duas, prestam o mesmo serviço ao mesmo tempo ao mesmo tomador, o que é raríssimo. Poderíamos imaginar, por exemplo, que vai haver um evento esportivo, uma Olimpíada, no Rio de Janeiro, daqui a 2 anos. Aí tem uma empresa lá privada construindo um hotel, e tá vendo que tá chegando a época da Olimpíada e, opa, a gente não vai pegar a Olimpíada desse jeito. Então vamos contratar duas construtoras. As duas vão tocando a obra ao mesmo tempo, faz o contrato com as duas, aí tem imposto sobre serviço aí, e aí nesse caso você tem o mesmo serviço contratado com duas pessoas jurídicas ao mesmo tempo. O que não é muito comum, que é normal você fazer esse contrato separado, cada um para uma parte daquele serviço. Mas é essa a lógica que a gente tem que utilizar. Então dê muita atenção a esse tópico, que no livro é o 5.7.3, solidariedade, com suas características, certo? Depois o CTN fala, e o nosso livro fala em capacidade tributária passiva, em que a regra é dizer que para ser sujeito passivo de tributo você não precisa observar as regras de direito privado. Né? Então, o sujeito que é incapaz, o cara está interditado, não pode administrar patrimônio, mas faz lá um ato de administração que não poderia fazer, lucra com aquilo e tem que pagar o imposto. Simples assim. O cara, por exemplo, é bacharel em Direito, terminou a faculdade de Direito, mas é auditor fiscal da Receita Federal. Quem conhece o Estatuto da OAB sabe que quem tem competência para fiscalizar, lançar tributo, não pode ser advogado. Então ele vai ser bacharel em Direito, mas não pode usar o título de advogado, não pode tirar a carteirinha da OAB. Mas o cara
Não avisou para a OAB, fez a prova da OAB, passou, tirou a carteirinha e ficou advogando no outro local. Está exercendo irregularmente a profissão. Mas vai ter que pagar a anuidade da OAB naquele tempo que exerceu. A OAB vai descobrir e vai chutá-lo, vai bicá-lo, vai puni-lo. Certo? Mas a anuidade vai ter que pagar, que é um tributo. Claro que vai ter que pagar imposto de renda sobre a renda que recebe dessa atividade. Eu costumo lembrar que até o pistoleiro tem que pagar imposto de renda sobre o rendimento da pistolagem. Né? Então a capacidade passiva não depende do sujeito estar terem submetido à restrição do direito de administrar seus bens ou de exercer atividades. Não importa se a pessoa jurídica está regularmente constituída, ela nem é pessoa jurídica formalmente ainda, mas vai ter que pagar os tributos dessa atividade. Então tudo isso, inclusive a gente já fez um comentário na live passada em que a gente falou da interpretação do fato gerador do tributo. E por fim, você trata de domicílio tributário. Você tem que olhar para o domicílio tributário, que é explicado no artigo 127 do Código, lembrando que a regra é a escolha. Tem gente que decora o artigo 127 pensando, as regras são essas. Na realidade, a regra está lá no comecinho. O artigo 127 fala, na falta de eleição pelo sujeito passivo, então a regra é a eleição, é a escolha. Aí se ele não eleger, aí você aplica aquelas regras. Ah, a pessoa física vai ser a residência habitual. Se ela não é certa, não é conhecida, aí você vai para o centro habitual de suas atividades. Então você tem um conjunto de regras lá. Agora lembrar, o fato de eu ter dito aqui que é a escolha, isso não significa que é uma liberdade irrestrita. Porque o próprio Código diz no parágrafo que a autoridade fiscal pode recusar, tem que fundamentar, né, o domicílio eleito, quando ele impedir ou dificultar a arrecadação ou fiscalização de tributos. Que é o exemplo clássico. A empresa tem sede em São Paulo, filiais espalhadas pelo Brasil todo, em várias cidades. Aí chega para o fisco de São Paulo e diz, meu domicílio tributário para você cobrar, fiscalizar, arrecadar, é na minha filial, lá em Pacaraima, divisa de Roraima com a Venezuela, longe de Pacaraima. Aí o fisco vai dizer que a distância dificulta bastante a prática de atos de fiscalização, de localização de livros fiscais e, portanto, como impede ou dificulta, pelo menos, a fiscalização e arrecadação de tributos, rejeito o domicílio eleito e aí aplica as regras do CTN, como uma pessoa jurídica pode pegar o local da sede que está lá em Sampa. É essa a lógica sobre o domicílio fiscal, basicamente memorizando o artigo 127, que precisa trabalhar muito com jurisprudência e não, você consegue resolver qualquer questão de prova. Muito obrigado, Wilmo pelo elogio, muito obrigado a todos que acompanharam mais essa live, desta vez foi o capítulo 5, e na próxima semana teremos uma live resumindo, trazendo para vocês os pontos que vocês devem dar mais atenção no estudo do capítulo 6. Continua acompanhando nossas lives dos outros autores da editora Juspodium, porque você lê o livro acompanhado pelo autor, eu acho que sempre facilita um bocado. Muitos que adotam meu livro como material de estudos, muito obrigado, e eu vou mostrar que assistindo as lives você vai aproveitar muito mais desse livro. Quero ele cheio de anotações e quero ele contribuindo com o seu sucesso para que você atinja o topo da montanha, daquela montanha que você quer. Então continuemos juntos, de mãos dadas, e caminhemos até o topo da montanha. Muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau.